Olá, meu nome é Karina Serra. Hoje a gente vai começar um programa chamado BR Cidades Interessa, organizado pelo BR Cidades, que é uma rede que tem como objetivo discutir as cidades do Brasil, pensando num projeto a médio e longo prazo. Hoje estou aqui com o Celso e a gente tem aqui um objetivo de repensar quais são os diagnósticos, quais são os movimentos, as circulações que têm mobilizado essa produção do espaço hoje. A gente está aqui no centro de São Paulo e consegue ver até pela paisagem prédios sendo construídos e o que tem produzido, essa grande explosão, esse grande boom imobiliário. E pensando nisso, a gente vai conversar hoje e eu chamo o Celso. Por que a gente está aqui hoje para discutir? Então, nosso primeiro programa de entrevistas, ele parte da seguinte constatação. Aqui na cidade de São Paulo, entre 2010 e 2022, que são as datas dos últimos censos, teve uma produção imobiliária habitacional de 540 mil unidades. No mesmo período, medido pelo censo, o número de imóveis vagos na cidade subiu de 290 mil para 590 mil. Ou seja, o que está acontecendo? Essa enorme explosão imobiliária, que causa um transtorno no trânsito em todos os bairros, a destruição de vilas, de bairros inteiros, um aumento do preço do terreno e, portanto, que leva ao aumento do preço dos imóveis e, por consequência, aumento dos preços dos aluguéis. Então, tudo isso um puxa o outro. Então, essa enorme produção imobiliária, na verdade, é uma produção de apartamentos vazios. Para quem que interessa essa enorme produção de apartamentos vazios? Quem compra isso? Qual é o impacto que isso tem nas nossas cidades? E, principalmente, como que, num ano de eleições, a gente deve pautar essa reflexão e pensar nas nossas escolhas? Pensando nisso, hoje a gente vai ter a nossa primeira entrevista com a professora da FAO, Maria Beatriz Sufino, e com o Antônio Celestino, nosso advogado popular da Rede BR Cidades. Bia, é um prazer te ter aqui com a gente, tá? Me diz uma coisa, a gente vê que São Paulo está vivendo um boom imobiliário, com a produção acelerada de edifícios, que nem sempre estão cumprindo a sua função habitacional, Dentro disso aí, parte da literatura especializada tem caracterizado esse fenômeno como um fenômeno de financiarização do imobiliário, E aí é algo como a transformação desse imóvel em ativo financeiro e sujeito à lógica de valorização do capital e não necessariamente do seu uso especificamente. E aí a gente queria saber, primeiro, o que é que explica esse crescimento tão acelerado, e se essas construções estão seguindo a lógica da compra e da venda. Era mais ou menos a dinâmica. É um prazer estar aqui com vocês nessa conversa. Acho que essa transformação de São Paulo está sendo vista a olho nu por todos nós, Uma das coisas que eu tenho pensado é que talvez falar de financiarização seja algo muito genérico, que não explica um pouco do que está envolvido, como essa lógica de acumulação se transforma e, o que é mais importante, qual a implicação para a vida, para o cotidiano das pessoas e para a questão do acesso à habitação. A gente viu, a partir, sobretudo, ali de 2006, mas sobretudo com Minha Casa Minha Vida, uma extensão do mercado imobiliário, grandes empresas abrindo capital na Bolsa de Valores e produzindo nas periferias da cidade. E o que a gente está vendo agora é um pouco diferente, assim, porque é como se a gente tivesse acompanhando o retorno dos investimentos imobiliários, para dentro da cidade, com muita demolição, com muito conflito nos bairros de classe média, mas não é um problema só da classe média. O que a gente tem visto, e eu tenho advogado isso, é uma nova lógica que está em curso, nessa produção dessa cidade mais adensada. Assim. O que a gente viu a partir da nossa crise, então é um boom que, diferente do anterior, se produz na crise. Na crise onde não há mais, a economia de certa forma se estagna e a economia se volta
para o setor imobiliário, a ponto de ter vasos comunicantes muito grandes com a economia e com esse lugar do imobiliário de ser um porto seguro de investimento, algo que não é novo na nossa sociedade, né? Mas o que a gente tem, primeiro ali em 2016, 2017, quando a gente vivia uma crise, a gente tem essa recuperação, mas do imobiliário se configurando muito mais com aquele lugar do investimento do que necessariamente para expansão e ampliação do acesso à moradia, né? Então, ele se configura com investimento porque eu tenho redução nas taxas de juros naquele momento e, de certa forma, ele se torna um concorrente para outros investimentos imobiliários. Mas com uma modificação que a gente vai vendo. A gente tem um processo silencioso nisso tudo que a gente precisa discutir, que é um aumento da concentração de propriedade. Algo que, historicamente, sempre foi muito difícil de mapear. Mas agora o que a gente tem visto são, por exemplo, fundos de investimento imobiliário, grandes empresas proprietárias, fundos de pensão internacional se tornando proprietário de alguns desses prédios. Da mesma forma que a gente tem esse boom dos pequenos estúdios, que nada mais são do que as antigas kitnets, né, se colocando como imóveis ideais para o investimento, porque eles, e esse é o argumento de venda, eles teriam um retorno em termos de aluguel mais elevado do que os apartamentos maiores, né? Então a gente está tendo a configuração de uma cidade, por mais que a gente diga, o perfil das famílias está se alterando, a gente tem mais jovens morando só. Isso não se compara quando a gente faz um raio-x e olha o volume de produção que está sendo direcionado por esse tanto de empreendimento. Então, a gente está vendo uma cidade toda que está se produzindo em função de retornos. Daí, ser necessário utilizar os máximos potenciais de adensamento para assegurar o máximo de unidades, o máximo de propriedades para pensar o retorno. É uma cidade que se configura disso, que se adensa, o que seria interessante em termos de promoção de maior sustentabilidade, menores deslocamentos, mas de uma produção que provavelmente vai estruturar edifícios vazios, que é a cidade que não vai ter ninguém para morar, até porque os valores são muito elevados. E a gente tem um processo que é importante a gente refletir, que se de 2007 a 2015 a gente teve uma valorização enorme nos preços do imóvel, o que tem subido mais a partir de 2016 são os aluguéis. Então, interessa mais investir e ser proprietário de aluguel, que tem uma lógica totalmente diferenciada de quando eu compro minha moradia. Eu não estou pensando... É claro que eu faço... as pessoas fazem cálculos de retorno e tal, mas eu não estou pensando no retorno todo dia, pensando tudo. E quando eu faço esses prédios, eu quero impregnar de luxos, de serviços, porque eu quero alcançar aluguéis cada vez mais elevados, né? Então, são proprietários que, em nome de deixar esses aluguéis elevados, muitas vezes vão deixar os prédios vazios. Até porque tem uma engenharia financeira por trás desses prédios que é muito sofisticada. Há muitos fundos de investimentos, há emissão de papéis de dívidas, né, que fazem eles realmente máquinas, né, financeiras. No entanto, eu tendo a evitar a ideia que o prédio, a terra, vira ativo financeiro, porque é muito pior do que isso, porque o fato da propriedade da terra, né, vincular também num controle do espaço, né, o fato dela se tornar objeto desse cálculo significa que, além de dar rendimentos financeiros, que é o que todo ativo financeiro faz, ela proíbe, né, os demais acessarem esses espaços. Então, não é só funcionar numa lógica financeira, mas no dia a dia, na produção da cidade, eu estou falando de exclusão, né, de espaços que não vão ser acessados e, com isso, de um encarecimento geral, não mais só da terra e dos imóveis, mas do custo de acesso ao aluguel, que hoje se coloca como um dos principais desafios e a parte mais consistente do déficit quando a gente olha e analisa ele quantitativamente. Bia, de 2012 para 2022 a gente teve uma produção de pouquinho mais de 500 mil unidades habitacionais em São Paulo. E no mesmo período a gente teve um salto, né, quase uma duplicação de 290 mil imóveis, mais ou menos, para mais de 500 mil imóveis ociosos. Quais os impactos urbanos que tu categoriza, né,
para a perspectiva da produção de unidades habitacionais com essa quantidade expressiva de imóveis vagos que estão surgindo, assim? Eu acho que os imóveis ociosos é uma coisa que sempre caracterizou nossas cidades, né? Eu acho que agora eles têm uma feição nova. Quando a gente olha as áreas centrais das grandes metrópoles brasileiras, elas vão estar lá com elevados volumes, inclusive de prédios em sua totalidade, que estão vazios, né? Mas cada vez mais a gente está vendo essa lógica de uma propriedade pensada como um rendimento financeiro vazio. O que a gente pode até dizer, olha, essa bolha vai explodir, a gente está vivenciando isso, é difícil calcular. Mas o fato é que essa configuração do imóvel como um investimento, e eu até diria mais da cidade como um investimento, torna quase natural para os olhos dos investidores certa taxa de vacância. Porque a taxa de vacância, para eles é preferível ter alguma taxa de vacância do que trabalhar em termos de redução dos valores de aluguel. Parece meio ficcional, mas nesse tipo de negócio, o prédio é precificado trazendo para o tempo presente os valores do aluguel. Então, se eu tenho um aluguel mais baixo, eu tenho um prédio que vale menos e que eu posso oferecer para investidores por menos. Então, eu preciso ter aluguéis mais elevados. É necessário para o negócio funcionar. Então, se abre-se mão. Assim. É curioso que a gente pode até comparar com um negócio que leva essa lógica há muito mais tempo, que é o negócio das torres corporativas. As torres corporativas têm taxas de vacância que a gente fala, não é possível. E elas continuam funcionando como negócio, porque eu acho que foi sempre um dos negócios mais rentáveis para o capital financeiro, investir nas torres corporativas, que é o que a gente tem com a Faria Lima. Mas quantas torres corporativas uma cidade precisa? Tem um limite. Agora, a habitação, eles se colocam como um limite muito mais amplo, né? Inclusive se articulando com um conjunto de novas tecnologias, como as plataformas, né? Que tem, de alguma forma, permitido alguma aceleração, venda para investidores, venda para expatriados, aluguéis por essas pessoas, rivalizando com a hotelaria, mas que vai se distanciando cada vez mais com a questão social e do perfil que realmente se necessita disso, né? Acho que tem até um esforço de produzir habitação como aluguel para a população mais baixa, mas esse negócio só se viabiliza, e aí que vem a contradição, com muito subsídio público. Então, eu acho que chegou uma hora da gente pensar também em termos de política, e aí quando a gente fala desses subsídios, são subsídios muitas vezes pouco transparentes, que estão não só na política urbana, no nível municipal, mas estão no nível estadual, no nível federal, que tem viabilizado esse tipo de coisa como negócio. Então, me parece que enquanto a gente não enfrentar isso, a gente vai estar vendo esse fenômeno de ampliação de vacância, que para os investidores é apenas um dado para acompanhar dentro de uma normalidade, mas que para a sociedade significa, né, desde se a gente for pensar custos de infraestrutura, custos de equipamentos, mas custos de uma parcela enorme da população não ter onde morar e está se amontoando crescentemente nos territórios precários. Quando a gente começa a ver esses territórios como a velocidade do crescimento populacional, como lá se concentram as ilhas de calor, a gente vive duas cidades. Uma cidade que vai ficando vazia, né? O Carlos Nakano usou uma vez a expressão cidade oca, né? E por outro lado, uma cidade que vai ficando super adensada, super comprimida, com condições de vida muito precárias, né? E essa cidade que a gente continua investindo, mas está cada vez mais vazia. Eu acho que essa contradição tem que entrar no centro da gente pensar as políticas urbanas e também desencavar e politizar, debater com a sociedade o que merece subsídio realmente em função do que vai cumprir ou não de função social e função, né, de democratização do acesso à cidade. E quais os arranjos econômico-financeiros, assim, entre o capital imobiliário, enfim, os fundos imobiliários, como é que tu tem enxergado os arranjos econômicos que viabilizam quase que esse bloqueio à habitação de interesse social, né, dentro da metrópole?
Eu acho, talvez eu seja até um pouco radical nesse sentido. Eu acho que a gente abriu mão de uma intervenção pública mais direta. Eu acho que tem uma série de condicionantes que foram tornando a intervenção pública cada vez mais direta, e a gente foi direcionando muito a política para essa postura de facilitação de mercado, né? E é muito complicado a gente negociar que vai ter um limite, que eles vão se direcionar para um produto que tem uma taxa de rendimento menor, né? E, por outro lado, a lógica de organização desses agentes não é a mesma dos anos 90, do início dos anos 2000, quando essas políticas começaram a ser discutidas. A gente tem hoje um capital financeiro muito mais globalizado, né, que circula em alguns momentos para os países, né, da periferia do capitalismo, não circulam sempre e vêm muitas vezes com interesses curto-prazistas. Então a gente tem esse capital circulante muito mais disponível e pressionando sempre um aprimoramento dos negócios, em termos de retorno, em termos de produtos e de agentes que passam a ser atores muito importantes da definição, da discussão das políticas. E aí há um embate de objetivos sociais, que muitas vezes aparece no momento das construções das políticas, e de uma maximização de ganho que está imposta nessa lógica financeira. Então a gente tem visto muito a articulação, eu acho que também a gente não pode pensar como investidores globais. A gente tem uma rearticulação e uma reorganização, inclusive de agentes tradicionais, né? As grandes incorporadoras que foram super importantes no ciclo de expansão desconcentrada, eu gosto de chamar assim, né? Onde a gente viu produção mais nas bordas da periferia, sim, que aliás continuam, mas nesse momento elas não perdem a importância, elas se associam, elas também estruturam fundos, mas a gente tem novos agentes. A gente tem fundos de investimentos financeiros, a gente tem o que a gente chama hoje, que é um debate muito grande, que são os gestores financeiros, né, as chamadas asset managers. Elas, globalmente, elas dominam a economia e são proprietárias das grandes corporações mundiais. E elas passam a ser proprietárias de pedacinhos de São Paulo, né, colocando a cidade como parte de um cálculo financeiro de retorno. Então elas podem, em determinado momento, a gente vulnerabiliza também a cidade. Então a gente está produzindo uma cidade muito pensada para o investidor. Se isso é contraditório e tem gerado uma série de problemas, e agora eles emergem crises habitacionais em metrópoles da Europa, dos Estados Unidos, imagina o que significa você vir com essa lógica para cá. Até porque quando esses agentes vêm para cá, eles querem taxas de retornos maiores. Então a gente vai impor essa lógica numa cidade que sempre foi desigual, né? Eles vão demandar recursos muito maiores, retornos maiores, e a gente só vai explodir as contradições e as crises que a gente tá vendo na cidade, né? Como é que tu vês a coisa da perspectiva da requalificação de áreas centrais, o campo, a lógica do centro administrativo do Tarcísio no Campos Elíseos e essa dinâmica de imóveis ociosos? Há algum diálogo entre essas perspectivas e o que está acontecendo em São Paulo? Essa lógica de criação de uma segunda camada da cidade, a primeira estava criada, está sendo demolida, talvez não a primeira, a segunda, a terceira, mas a gente está vendo uma camada nova sendo produzida, ao mesmo tempo que ela vem impondo a demolição de alguns edifícios, casarões, ela também tem colocado a reapropriação do estoque existente. Então, tudo que está construído e tem um certo valor está sendo mapeado, recalculado, e algumas políticas estão sendo pensadas para ativar esse patrimônio. Um patrimônio que um dia foi concebido, em determinado momento da nossa discussão política, como uma possibilidade de inclusão de população que não tinha habitação. Quer dizer, quando a gente pensava nas políticas de áreas centrais, lá nos finais dos anos 90, início dos anos 2000, a gente estava pensando na reabilitação do prédio como uma possibilidade de abrigar uma família que trabalhava no centro, que poderia ter menores custos de deslocamento,
deslocamento. E agora a gente tem, por exemplo, uma palavra nova da moda, que é o retrofit, né? Que já é a reconfiguração. Claramente, eu acho que se a palavra não diz muita coisa, né? Significa, ela é muito mais benquista pelo mercado, porque eu estou, de certa forma, adaptando aquilo que não estava adequado para uma circulação de um capital financeiro e passa a estar com essas novas remodelações. Então, se essa lógica vai em determinados corredores de valorização imobiliária, ela vem caminhando para o centro, né? Só que, como historicamente já se mostrou, né, transformar o centro não é um processo fácil, não é um processo pacificado. A minha impressão é que, às vezes, até esses agentes financeiros, eles, de certa forma, não calculam exatamente a complexidade desses processos, né? E é interessante porque a presença de favelas, o cálculo que se tem nesse momento, a presença de favelas, a presença de uma população vulnerável, população de rua, aparece nessa nova projeção de cidade como um aspecto da desvalorização do espaço. Então é interessante que, se, por um lado, essa presença possibilita a compra de imóveis mais baratos, num segundo momento é necessário retirar essa população, retirar os assentamentos precários para você poder, né, o Smith, que é um geógrafo crítico muito interessante, falava para você recuperar o rent gap, quer dizer, o buraco da renda. Então, para você recuperar aquilo que você compra porque estava desvalorizado, olha a operação sofisticada, né? Você compra porque estava desvalorizado, você expulsando essas populações. Agora, expulsar não é fácil. Então, tem envolvido esforços hércules das políticas públicas, inclusive com o envolvimento massivo do governo estadual, para poder abrir essa nova fronteira imobiliária. E aí, claramente, tirando uma população mais pobre desse espaço de valorização, né, e levando ou deixando vulnerável para ocupações de novas áreas vulneráveis. Então, a gente tem uma situação de fronteira, e aí uma fronteira que se beneficia dessa desvalorização e, no momento seguinte, de uma grande valorização, seja por expulsão das famílias, seja por expulsão de grupos vulneráveis, seja pela articulação com intervenções públicas de valorização desse espaço. Então, essa coordenação, a gente precisa pensar muito bem o que é que ela significa e quais os impactos que ela tem para a cidade como um todo, né? Dentro desse contexto, para onde a gente aponta? Quais são as alternativas? Há alternativas? Que caminho a gente tem que traçar? Quais são as pistas para começar a traçar um caminho? Eu acho que a alternativa passa pela política, né? Da gente repensar a política e reimaginar a cidade, assim, porque se, por um lado, a questão do imobiliário está vinculado ao direito à moradia, à questão do indivíduo acessar a propriedade, né? Toda essa lógica da cidade se tornar uma espécie de investimento, ela vai se expandindo para outras esferas. A gente tem discutido aqui na cidade de São Paulo, né, a questão da privatização dos parques, mas hoje a gente tem um sistema público de transporte bastante privatizado, a gente tem cemitérios privatizados. Então, essa esfera da cidade de investimento está para além disso e está invadindo as esferas coletivas. Eu acho que isso coloca uma necessidade urgente da gente repensar as políticas e repensar a forma como o Estado atua na produção da cidade. Porque com esse mundaréu de privatização, dá para a gente pensar que não há Estado, e há muito Estado. O Estado tem viabilizado muito a rentabilidade necessária dessas operações. Então, eu acho que a gente tem que discutir e problematizar a política em todos esses níveis. Por isso que esse momento, 2026, é tão importante. Assim, a gente vai querer reativar essa ideia de privatização a todo custo, com custo de precarização. A gente vai querer esse modelo de cidade que vai se direcionando para o investimento. Eu acho que a gente tem que voltar a pensar no Estado, mais intervenções públicas, mais empoderamento de determinados grupos e pensar no cálculo, que a cidade não pode ser um cálculo, que a gente precisa tornar a cidade mais acessível, né? Essa falta de acessibilidade de São Paulo, e aí eu estou falando em termos de recurso, uma mercantilização
tremenda, né, tem viabilizado a vida. Então, acho que a gente tem que voltar a pensar uma atuação mais direta do Estado, na contramão de tudo que se coloca, justamente porque o outro modelo, a outra via, vem se mostrando insustentável e vem se mostrando como destruidora da vida. Então, eu acho que a gente tem que trazer para o Estado, trazer para intervenções mais diretas de outros grupos que quebrem essa noção e essa rentabilidade que está pressuposta na produção da cidade contemporânea. É isso, obrigada. Massa, Bia, obrigado, hein? A gente BR agradece demais. Enfim, acho que elucida muitas questões para a gente. A gente só tem a agradecer, valeu demais. Obrigada.